a verdadeira grandeza sempre empolga, ou então irrita, mas nunca nos deixa simplesmente indiferentes. Olá, você acabou de chegar ao segundo vídeo do Diário do Farol Estelar. Você quer mudança no mundo? Então ouça essa. Esse é o tema de hoje. Aqui eu compartilho reflexões que me visitam como um diário aberto com vocês. Para quem está buscando luz aí em alguns desafios, respostas, que talvez possa lhe ajudar a compreender, a refletir um pouco mais, talvez até mesmo achar as suas respostas. Eu sou Lília Leite Drigala, junto ao meu consorte Newton Trento, psicólogo e parceiro da Conexão Horus, LN, e juntos facilitamos caminhos de autodesenvolvimento e espiritualidade. Hoje trago o segundo texto desse diário, uma leitura que é ao mesmo tempo uma conversa com você. Você já percebeu como esperamos que o mundo mude, mas continuamos iguais? Sabe aquela frase que a gente às vezes fala, né? Ai, olha lá, o fulano pensa que o mundo gira em torno dele. Será que nós somos tão diferentes dessas pessoas que observamos isso? Olha só, nós sempre que nos deparamos com algum conflito, algum desafio com alguma pessoa, uma situação, ou às vezes até mesmo com a política, com tudo que está acontecendo no nosso mundo, até mesmo com o clima, né? Todo desafio nos traz um enfrentamento. Mas geralmente a gente só reclama e a gente espera que o outro mude. Mesmo que você fale para mim, olha Lília, não, mas eu também mudo, mas a pessoa não quer mudar. Ok, tá tudo bem. Mas observa-se quando ela não quer mudar, se você ainda continua incomodado com isso. Ou seja, será que você também não poderia mudar mais alguma coisa? Será que nós muitas vezes, e talvez, provavelmente na maioria das vezes, não nos colocamos como o centro do universo, achando que há sempre a culpa do outro? Essa reflexão me veio ontem, dia 2 de outubro, quando, ao abrir meu notebook pela manhã, me deparei com uma homenagem a Mahatma Gandhi, né? É justamente esse, deixa eu ver a câmera aqui, se eu estou conseguindo mostrar para vocês. Esse, quem não conhece, né, foi um líder, né, de ideias, de revolução, né? Foi também chamado de líder religioso, porque se baseou, ele se entregou totalmente à sua crença religiosa para poder cumprir aquilo que ele acreditava, né? Mas não foi essa a ideia, tanto que ele defendia a pluralidade religiosa, né? Bom, então quando eu vi a homenagem, porque era aniversário dele, essa data, 2 de outubro, imediatamente eu fiquei muito feliz com isso, né? Eu já tinha o material pronto para gravar, que seria o segundo vídeo dessa série, mas quando eu vi, eu falei, não posso ignorar esse fato. Porque Gandhi é um homem que me inspira muito, né? É uma inspiração como se eu sinto uma conexão como se a vida, ele tivesse a força da vida. Ele sempre defendeu a verdade, que a verdade é um tema de filosofia. E a filosofia ela nunca traz respostas prontas, muito menos alguma resposta concreta, objetiva ou qualquer tipo de resposta. Ela sempre traz uma nova pergunta, uma nova reflexão, não é? E ele traz a verdade de uma forma, na prática, que eu acredito que
talvez seja a única forma, assim como o amor, de se explicar a verdade, ou o amor através da prática, a entrega genuína, né? Sem apegos de ideias, sem apegos de religião, sem apegos de política, porque a verdade e o amor, eles estão muito acima de ideias humanas, de ideias tão pequenas que o ego sempre vai colocar o dedão, né? O abelhudão do ego vai sempre querer trazer a sua versão e é aquilo e acabou. Mas e na prática? E aí, por falar em prática, a frase que me inspira demais, e todas elas inspiram, né? Mas uma das que mais me inspira, de Mahatma Gandhi, e inclusive me faz refletir diariamente nas minhas práticas do meu dia a dia, é: seja a mudança que você quer ver no mundo. Seja a mudança. E o que isso então significa na prática, não é mesmo? Há alguns anos eu e o Newton, meu consorte, né, e meu filho, viemos morar no interior de São Paulo e buscávamos tranquilidade, natureza, qualidade de vida, né? Como toda pessoa que vai, geralmente, toda pessoa não, né? Mas uma grande maioria vai buscar no interior. E lá encontramos isso tudo mesmo. Árvores maravilhosas, frutíferas, árvores raras, com frutas raras, deliciosas, como o grume-chama, uvaia, que eu nunca ouvi falar na minha vida. Fiz bolo, fizemos suco, fizemos várias, geleia, né? Naquela casa, naquela chácara que nós fomos morar, tinha árvores muito antigas, que davam flores de várias espécies, muita espécie de manga, caqui, tinha um jambolão gigante em frente à nossa cozinha. E embaixo dessas árvores, nós fizemos de tudo, gente. Nós brincamos, nós lemos livros, nós conversamos, nós dormimos, nós penduramos rede, dormimos até embaixo de rede, fizemos acampamentos. Olha, é tanta coisa que eu não vou conseguir lembrar. Fizemos refeição, fizemos piquenique, fizemos almoço, fizemos aniversário, enfim. Moramos naquela casa, naquela chácara, em um bairro maravilhoso que tinha poucos vizinhos. Era um bairro gigante, quase do tamanho da cidade, só o bairro. As chácaras todas tinham 5.000 metros, né, de tamanho. E lá nós vimos e convivemos com gralhas, corujas de várias espécies, gaviões de várias espécies, lagartiús, rãs, sapos, serpentes, insetos de infinitas formas, e muitos passavam a morar ali, né, na chácara. Havia uma colônia de calangos que ficava muito à vontade na varanda da casa. Eram vários, todos os dias eles moravam ali. Tomavam sol, chuva, brincavam, namoravam, se comunicavam, só faltava deitar lá na rede. Essas experiências nos levaram a bater de frente com o desconhecido, porque a gente era da cidade também. Então, muita coisa que a gente não conhecia, a gente tinha medo, né? Mas era o que a gente queria. E a gente aprendeu a observar esses animais, essas vegetações, para respeitá-los, para jamais tirar o espaço deles, né? O contato próximo e recorrente com esses animais, insetos, inclusive peçonhentos, era comum. Gaviões ficavam de olho nas nossas galinhas, né? Serpentes se arrastavam lindamente ao lado dos nossos cães. Gente, nunca aconteceu nada. Nunca aconteceu nada. Eu conheço várias histórias, né? Que não acabaram bem, mas eu não sei o porquê, mas era como se eles já se conhecessem
como se eles se respeitassem. Não era intimidade, não estou falando disso, por favor. Eu estou dizendo que as serpentes passavam do lado dos cães, os cães olhavam para elas, olhavam para eles, e elas simplesmente continuavam a caminhar naturalmente, como se nada tivesse ali. E eles observavam e é como se eles entendessem que era aquilo que a gente queria que eles fizessem. Então, eu acredito muito que era uma energia de comunicação, de um respeito, que já partia de nós. E que acredito sim que os nossos animais domésticos estavam ali entendendo que era essa a nossa intenção e compartilhando da mesma ideia. Porque eu não vejo outra explicação. Bom, enfim, frutas raras, muita vegetação do cerrado, flores do cerrado minúsculas, coisas lindas, né? Que infelizmente era chamada de mato pelas pessoas à volta. Foram 2 anos de experiência mágica. Estrada de terra, poucos vizinhos, frente à serra, avistávamos vacas andando na estrada, cavalos, ovelhas. Uma cidade turística que tem atraído inúmeros paulistas em busca de qualidade de vida e tranquilidade. Mas aí é que entra o que eu quero falar. Eu contei tudo isso para vocês, esses detalhes, essa riqueza do que tinha ali, para você entender onde eu quero chegar com profundidade. Vimos o que acontece quando essas pessoas que buscam, mesmo que a gente estava buscando, não têm consciência ou quando a consciência não muda. Elas vão com o seu corpo, mas com a mentalidade de onde vieram. Então, essas pessoas, elas vêm e elas se deparam com esses animais, se deparam com um lugar que suja, porque é terra, se deparam com um lugar que tem folhas, que caem o tempo todo. E aí? Ai, que sujeira. Ai, nossa, não aguento mais sujeira. Ai, esses bichos. Ai, tem que matar. E o que a gente viu em 2 anos? Quando chegamos lá, haviam muitas chácaras que estavam à venda. Em 2 anos, muitas foram vendidas. 95% das chácaras vendidas, que estavam recheadas de árvores, não tem mais árvores. Uma grande parte não tem mais nem uma árvore. Agora, casas belíssimas de veraneio, ricas, cheias de modernidade. Tem. Aí você vai me dizer, mas Lília, eles colocam ar-condicionado. Pois é. E vai ficar lá dentro do ar-condicionado, né? Porque você vai para um lugar desse, você não poder sair na varanda, porque eu falo por aqui mesmo, a gente tá vendendo, nós ainda moramos em chácara. Tem horas que não dá para sair aqui fora de tão quente e olha que aqui é cheio de árvore. Então, você imagina um lugar desses, lindo, paradisíaco, que a natureza presenteou. E vai a criatura lá buscando o que ela não tem lá em São Paulo. E aí ela cria uma ilusão de que aquela casa bonita, né, com aquela paisagem linda, vai durar por muito tempo e ela vai ter toda a qualidade de vida que antes a natureza podia lhe oferecer. Bom, além disso, as ruas estão sendo asfaltadas no meio da mata, né? Aí nós vemos também os animais que estão ali perdendo seu habitat, as casas de festa ao som alto e os animais que precisam dormir e descansar, que moram nas suas casas não sendo, né, respeitados, é lógico. Queimadas nos terrenos, matando o mato do cerrado, que é responsável por uma grande porcentagem, né, do ar que respiramos, da purificação do ar e inclusive de chuvas. Ou seja, buscam a natureza, mas a destroem. Carregam para lá a mentalidade antiga e elas só projetam o medo do bandido no medo dos animais, em vez de aprender como conviver com eles. A sua zona de conforto, que
elas querem carregar, mas não cabe naquele ambiente, aquela zona de conforto dela, essa modernidade do jeito que é feita. E aí leva para lá, derruba a árvore, concretiza tudo, a chuva vem, não tem para onde escorrer. Isso é só o começo, que agora ainda tem, né? Bom, enfim. Por que faz muita sujeira? Por quê? Porque tem bicho. Mas você escolheu se mudar para lá. É justamente todo essa aventura que faz da natureza trazer o que você mais busca. Você só precisa aprender a linguagem. E se você estiver aberto, a natureza te ensina com muito carinho. Mesmo com medo, você pode aprender. Você vai perceber que é desnecessário esse pânico todo. Aliás, é ali que você vai ter a cura do seu medo, não é? Bom, quando eu olho para isso, eu me lembro de um versículo que tem na Bíblia, né, no livro sagrado cristão. Eu perdi aqui, cadê? Aqui, ó. Olha só. Ninguém tira retalho de roupa nova para remendar em roupa velha, senão vai rasgar a roupa nova. E o retalho novo não combina com a roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque de fato o vinho novo arrebenta o odre velho e derruba o odre. Derruba não, derrama o vinho, né? O vinho novo deve ser colocado em odres novos. Odre é uma sacolinha que se usava no tempo de Jesus Cristo, feita de couro de animal. E o vinho novo, quando ele ainda é novo, ele só passa por um processo de fermentação. E quando esse processo de fermentação acontece, ele produz um gás que forma uma pressão exatamente como de uma panela de pressão. E é preciso passar por esse processo. De vez em quando você só tem que ir lá, abrir um pouquinho para sair e fechar de novo. Esse processo de fermentação junto a esse gás é que vai nos dar o resultado de um bom vinho. Então, quanto mais tempo ficar ali, ele vai passar por um processo de envelhecimento. Quando ele estiver já com uma idade pronta, né, desse envelhecimento, que ele já não está mais no processo de fermentação, ele não vai mais produzir gás. Né? Então, você pode deixar dentro do odre ali. Só que porque o odre fica muito tempo com o vinho, ele vai envelhecendo, aquele couro daquele animal vai envelhecendo. Então, imagine se você agora tirar aquele vinho velho, que agora está muito bom, mas retirar esse vinho e colocar um vinho novo com fermentação. O que Jesus está dizendo é isso, que o odre ele não vai aguentar, ele vai se romper, porque ele já está velho como ficou velho o vinho. O vinho ficou muito melhor, mas o odre, ele não tem, o ciclo de vida dele para a pressão já foi. Então, se ele passar por um processo de pressão, ele rasga e você vai perder o odre, que você poderia estar ainda conservando o seu vinho velho, e você vai perder o vinho novo também, porque vai rasgar e vai perder tudo. Todo o seu trabalho de fermentação, de tudo que você fez para colocar aquele vinho ali. E o que Jesus quer dizer? Por detrás dessa parábola, existem muitas coisas para se estudar por detrás disso. Mas eu quero pegar apenas um ponto. Se eu estou buscando uma vida nova, que é a tranquilidade, se eu estou buscando uma vida nova, que é uma qualidade de vida, e eu acho esse lugar, e me mudo para esse lugar, que seria o vinho novo, mas eu não mudar a minha mente não suporta, ela não suporta conviver com a sujeira da natureza, que não é uma sujeira no meu conceito de cidade grande. Aquilo tudo é adubo, aquilo tudo
é terra, é vida. É desapegar de certos padrões e aprender a viver e conviver com uma realidade que é outra. Se você não se encaixa nessa realidade, ou você muda isso aqui primeiro, ou então você volta para onde você foi, da onde você veio. Agora, olha que interessante. Gandhi fez algo um pouco diferente. Ele chegou em um lugar em que o país, que era dele, estava vivendo opressão, injustiça e desigualdade. Só que a mente dele estava nova, porque ele tinha acabado de se formar em advocacia. Quando ele chega no seu país de novo, porque ele se formou na Inglaterra, quando ele chega novamente no seu país, após anos estando fora, ele percebe isso. Então, indignado, ele resolve buscar, confiar no que ele aprendeu. Ele decide buscar, entender que aquilo está tudo errado. Que estão escravizando aquelas pessoas. Estão fazendo elas aprenderem a obedecer para os seus próprios caprichos, para os seus interesses egoístas, que no caso ali era a Inglaterra que estava dominando a Índia. Ele poderia ter esperado que um dia esse sistema mudasse. Ele poderia ter reclamado que o povo não faz nada. Ele poderia ter reclamado que a Inglaterra está fazendo isso com o povo dele e ficado por isso mesmo. Mas ele escolheu começar nele mesmo. Sua coragem e coerência inspiraram milhões. Ele, só com a coragem dele, ele libertou mais de 400 milhões de pessoas sem armas e sem violência. Para vocês terem uma ideia, em 2020, isso daqui, foi em depois eu vou pegar o dado certinho, gente. Mas faz muito tempo. Aqui no Brasil, em 2024, o IBGE constatou que havia 212 milhões de brasileiros. 212 milhões. Na época, na Índia, ele só com uma túnica, um pedaço de pano, liderou 400 milhões de pessoas e as motivou à mudança através da verdade, de mostrar para elas o que estava acontecendo com elas, que elas não estavam percebendo. Isso tem a ver com o nosso primeiro e último vídeo da idiocracia, que elas estavam sendo tratadas como idiotas e estavam se comportando como tal sem perceber. Então ele foi falando para essas pessoas, foi saindo para as ruas ao encontro dessas pessoas. No começo as pessoas achavam um absurdo o que ele estava falando, mas com o tempo elas foram percebendo a verdade. Elas foram percebendo o que estava realmente acontecendo. Agora eu pergunto para você, o que você tem feito para ser essa mudança na sua vida? Na vida das pessoas que você ama, na sua vida financeira, na sua vida de saúde física. Será que não tem alguma coisa que você não está percebendo também? Dominando os seus pensamentos, dominando, manipulando suas escolhas, seus sentimentos, seus comportamentos. Assim como acontecia ali na Inglaterra através do poder da Inglaterra. Quais padrões ainda te mantêm preso ao velho que você quer o novo, mas sempre cai no mesmo lugar?
como se você estivesse nadando em círculos, como se você não conseguisse sair do lugar. Você quer, ou às vezes você até chega lá, mas te escorre pelos dedos das mãos. Se não fosse pelo medo ou pelo costume, quem você seria de verdade? O mundo não muda quando esperamos que os outros façam algo. O mundo muda quando você, eu, mas vamos dizer, olhar para nós, decide agir diferente do que você vem fazendo todo esse tempo na vida, nas suas escolhas e na sua consciência. Quando você decide olhar para as escolhas que você tem feito diariamente há muito tempo. A cada pequeno passo seu pode ser mais poderoso do que imagina. Agora eu quero ouvir você. Qual é a mudança que você quer ver no mundo? Coloca aqui. Por que não colocar? Eu observo que a gente fala para colocar, mas as pessoas não colocam. Pode ser falta de tempo? Pode ser. Mas será que é? Ou será que é medo? Talvez esse seja o primeiro passo de você tomar uma atitude e escrever algo. Mas o que isso vai contribuir? Bom, vai contribuir com o meu canal, com toda certeza. Se você está gostando, acho que isso poderia chegar a mais pessoas. Isso vai ajudar? É uma grande contribuição. Mas você não deve fazer isso se você não sentir. Agora, uma outra coisa é a atitude de você ir lá, ter a coragem de falar o que você pensa. Realmente. Você tem esse espaço aqui. Deixe nos comentários porque sua reflexão pode inspirar alguém a dar o primeiro passo. E claro, curta, compartilhe, se inscreva para que essa luz alcance mais pessoas e você seja também lembrado. O farol estelar não dá barco a ninguém. Ele apenas ilumina. Atravessar o caminho até a luz é escolha sua e ação sua. Gratidão por ter ficado comigo até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!